Olá, queridos. Deus abençoe cada um de vocês abundantemente. Eu estou aqui gravando essa aula extra, uma vez que nós terminamos uma série de 4 aulas sobre como ter uma célula saudável. E agora nós estamos gravando essa aula, uma aula extra dessa série, onde a gente vai falar dos formatos, do formato de uma reunião de célula. E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para nós acrescentarmos essa aula extra dentro dessa série. Mas também, logo em seguida, a gente está pensando aqui, nós vamos gravar uma outra série para vocês sobre como planejar as estratégias de Casa de Paz, Natanael, GE e várias estratégias evangelísticas que o líder e a equipe pastoral possa promover dentro da célula para levá-la ao crescimento, ok? Então aguarde aí, logo em seguida a gente também vai estar gravando essa série para você. Também eu me dispus aqui com vocês a estar gravando aquela série de matérias que ajuda muito a liderança da igreja, especialmente o pastor sênior e a sua equipe pastoral, sobre aquilo que está por trás da visão, aqueles princípios que estão por trás da visão que sustenta um crescimento contínuo e uma visão de forma saudável dentro da igreja. Eu já conversei com o pessoal da Sense Maker, né? E eles vão colocar isso numa situação bem favorável para vocês. Vai girar em torno aí de 10 a 12 aulas em vídeo e depois nós vamos estar falando sobre isso para vocês também. Então vamos aqui sobre essa aula, o formato de uma reunião de célula. Como que acontece uma reunião de célula de forma produtiva, envolvente? Uma reunião de célula agradável, né, que traz alegria, que traz um ambiente, sabe, favorável, descontraído e ao mesmo tempo cheio da presença de Deus. Um formato de reunião que atende, né, às necessidades de edificação, de koinonia, de participação, de envolvimento de todo o grupo. Então nós vamos lá. Veja bem, existem muitos formatos para uma reunião de célula. Tem muitos formatos. Mas devemos buscar aqueles que realmente cumprem os objetivos de cura e edificação na vida das pessoas que estão ali. Então, o formato da reunião, ele tem que colaborar, promover o quê? A cura das pessoas e a edificação de todo o grupo. Então, vamos pensar num formato, em uma reunião, que alcance o objetivo de trazer cura emocional, espiritual, pessoal e que edifica as pessoas na palavra de Deus. É sobre isso que eu quero falar nessa aula. Veja bem, a reunião da célula terá sentido para as pessoas se elas estiverem sendo edificadas. Ninguém participa de algo qualquer que aquilo não acrescente algo na sua vida, não acrescente valores, não traz mudança significativa, que não é importante para ela. Então, a reunião terá sentido para as pessoas se elas estiverem sendo edificadas, se elas estiverem sendo curadas, transformadas. Ou seja, elas precisam viver as suas experiências com Deus ali. Então, a reunião da célula tem que promover a cura, a transformação, a edificação das pessoas, tem que levar elas a uma experiência pessoal com Deus, com a sua palavra. É aquele conceito que a pessoa passa a ter da célula mais ou menos assim, olha,
essa célula é uma bênção na minha vida, ela tem me ajudado. Participar dessa célula, ser membro dessa célula, tem sido algo significativo para mim. Eu tenho sido transformado, curado, eu tenho aprendido, eu tenho sido abençoado a partir do momento que eu passei a ser membro dessa célula. E como que ela vai chegar a essa conclusão? Se a reunião da célula favorecer a edificação dela, a cura dela, a transformação dela, o crescimento dela, ok? Olha, lembrando também que o sucesso da reunião não acontece somente com aquilo que será feito durante a reunião, mas também com o que foi feito no decorrer da semana. Lembra do planejamento da célula? Às vezes a gente cria muita expectativa na reunião da célula, porém, no decorrer da semana, nós não planejamos nada, nós não fizemos algo que tornasse aquela reunião significativa e importante na vida das pessoas. E aí, então, chega o grande dia, o dia da reunião. Como não foi planejado nada, como nós não trabalhamos para tornar aquela reunião bem efetiva, bem poderosa, bem atraente, bem significativa para as pessoas, essa reunião ela não vai ter um sucesso, ela não vai alcançar o seu objetivo. Então, preste atenção, vamos ler novamente. Lembrando que o sucesso da reunião da célula, ele não acontece só com aquilo que será feito no dia da reunião. O sucesso depende também daquilo que foi feito no decorrer da semana. Nós visitamos as pessoas, nós comunicamos com as pessoas, né? Teve uma interação dos membros, né? Nós estivemos juntos em algum evento, fazendo uma visita, orando uns pelos outros, discipulando, pastoreando, convidando as pessoas, lembrando elas da reunião, falando da importância de cada uma delas para a célula. Então, se nada disso foi feito, é provável que essa reunião não vai ter muito sucesso. Então, lembra do planejamento semanal. É aquele momento da reunião, quando termina a reunião da célula, eu junto ali o meu núcleo, eu junto as pessoas das células, um período de 5 minutos, e nós descrevemos as atividades, as tarefas que vão acontecer durante a semana, para que o próximo encontro seja bem significativo. Então vamos lá. Uma reunião da célula, ela passa por 4 etapas. Então, tem 4 etapas muito importantes, que a gente precisa saber a importância de cada uma delas, saber por que elas são feitas, qual o objetivo a alcançar dentro de cada etapa. Então, num formato de uma reunião significativa, de um encontro semanal significativo da célula, nós vamos ter 4 etapas. E eu vou falar dessas 4 etapas que precisa acontecer durante uma reunião para levar os membros daquela célula a serem abençoados, a serem edificados, a serem curados, a interagir bastante uns com os outros. Vamos lá. A primeira etapa desse formato é o quebra-gelo. Você vai gastar ali aproximadamente 10 minutinhos. Por que a gente começa uma reunião da célula com um quebra-gelo? Porque nós precisamos começar o formato de uma célula por essa etapa, com um quebra-gelo. Vamos acompanhar bem isso aqui. Essa etapa da reunião, o objetivo é promover uns aos outros, uma integração entre os membros. Imagine que as pessoas tiveram um dia estressante, um dia
de trabalho muito duro, muitas atividades, muitos problemas. Então elas chegam para as células, né, com a cabeça cheia de tantos problemas que foram resolvidos, que precisam ser resolvidos. Então as pessoas chegam ali, não chega nada amistoso para aquele encontro. O quebra-gelo, esse momento, essa etapa, ele tem a função de promover esse uns aos outros, integrar uns com os outros. O quebra-gelo, ele facilita os relacionamentos entre os membros do grupo. Então, quando nós fazemos uma dinâmica ali bem proposital, as pessoas vão estar mais abertas umas para as outras. Elas estão mais sensíveis umas com as outras. E isso vai facilitar toda a dinâmica do encontro. Segue aqui comigo. Olha, então esse momento ele vai tirar a tensão, o estresse do dia a dia e engajar as pessoas no foco da reunião. Então é por isso que nós precisamos começar a reunião da célula com essa primeira etapa, o quebra-gelo. Isso aqui, queridos, é muito importante. Tirar aquela tensão do dia a dia, aquele peso, aquele cansaço, aquela fadiga que as pessoas tiveram com escola, com trabalho, com ocupações, com responsabilidades, dívida, pagamento, orçamento, tantas outras coisas. Então esse momento vai aliviar essa tensão, vai tirar esse estresse do dia a dia e vai engajar as pessoas no foco, fazer com que ela fique focada na reunião, no que vai acontecer dentro da reunião. Porque se ela estiver lá, né, com essa tensão toda, com esse estresse todo, e ela não engajar, a reunião para ela não vai ser proveitosa. Então, essa primeira etapa tem esse objetivo. Por isso que a gente faz um quebra-gelo na célula. Quer ver? Em um quebra-gelo, vamos levar o grupo a se descontrair, sorrir e estar aberto uns aos outros. Então, como a edificação vai ser no grupo, como a cura vai ser no grupo, então é muito importante que os membros estejam num ambiente bem descontraído, bem amistoso, bem familiar, bem informal, né? Eles precisam estar sorrindo uns pelos outros, uns com os outros, eles precisam estar abertos a tudo isso. Veja bem, neste momento da reunião, é muito importante, muito recomendado o uso de uma dinâmica apropriada, por isso que a gente chama de quebrar o gelo, quebrar a rigidez, quebrar a frieza, né? Use uma dinâmica muito proposital, uma dinâmica apropriada e que promova a integração das pessoas. Então, quebrar o gelo é isso, é quebrar a tensão, é quebrar aquela pressão, aquele estresse, aquele ambiente hostil e trazer para a célula um ambiente familiar, amistoso, né? Um ambiente assim acolhedor, amigável. Esse é o propósito dessa etapa. A reunião da célula deve ter um ambiente informal, familiar e amistoso. Isso aqui que é a verdadeira koinonia, né? Eu estou entre família, eu estou entre amigos. É assim que eu devo ver a minha célula. Eu estou entre pessoas que eu tenho liberdade com elas, elas têm liberdade comigo. Eu estou numa célula que eu me sinto bem, eu sinto alegre em estar presente. Por isso, a importância dessa etapa são os 10 minutos mais bem investido, né, nessa dinâmica, nesse quebra-gelo. Isso vai proporcionar uma atmosfera amistosa, sabe, familiar, informal. Isso vai trazer, vai preparar o terreno, melhor dizendo, para as coisas que vão acontecer a partir desse momento. Vamos lá. Uma outra etapa muito importante
Nós gastamos 10 minutos no quebra-gelo. Agora vem a outra etapa, a etapa da exaltação, da adoração. Provavelmente você vai gastar ali em torno de 15 minutos. Então nós terminamos o quebra-gelo, agora nós nos reunimos ali em círculo e vamos começar uma etapa muito preciosa de adoração, de exaltação. Após o momento quebra-gelo, uns aos outros, o grupo agora será direcionado para a presença de Deus, nós para Deus. O quebra-gelo, o que é o quebra-gelo? É eu para as pessoas para mim, uns aos outros. A exaltação é nós para Deus. Então, aqui nós vamos começar um momento muito precioso, quer ver? Esse momento deve ser ministrado com adoração intensa e com muita liberdade para as pessoas expressarem o seu amor a Deus. É sempre bom começar ali lendo um salmo e dando bastante liberdade. Queridos, nós vamos adorar a presença de Deus, vamos entronizar Cristo em nosso meio. É por Ele que nós estamos aqui, nós vamos dar a nossa melhor adoração e dê liberdade para as pessoas glorificar a Deus, levantar as mãos, para elas verbalizar o seu sentimento de amor a Deus. Isso é muito importante. Esse momento ele tem que ser bastante intenso e com muita liberdade para as pessoas expressarem o seu amor. É bom que quem estiver ministrando essa etapa até fale isso, olha, você tem liberdade para adorar a Deus, para fechar seus olhos, para bater palmas, para levantar as mãos, para declarar o seu amor. Olha, ler um salmo, levantar ou dar as mãos, declarar uma palavra de gratidão, etc. Então, esse momento ele é intenso, ensine as pessoas a de fato adorarem a Deus. Essa etapa não é só para cantar, essa etapa não é só para colocar algumas músicas bonitas, não. O grupo tem que ser levado à adoração, é o momento de ofertar a Deus, é o momento de devotar a Deus, é o momento de buscar a Deus com muita intensidade. Essa etapa é muito importante, então você vai seguindo os passos. Entendeu bem a etapa do quebra-gelo? O porquê? Está entendendo bem a etapa da exaltação, da adoração, que é muito mais do que cantar? Veja bem, se tiver no grupo algum irmão ou alguma irmã que saiba tocar um violão, tudo bem, mas não é preciso ter um grupo de louvor nas células, não é necessário. Às vezes tem pessoas que estão muito preocupadas em ter um teclado, ter um violão, ter uma guitarra, sabe? Se tiver essas coisas, bem, mas se não tiver, não é necessário. A adoração na célula ela tem que vir de um coração quebrantado, de um coração desejoso por Deus. Olha, uma caixinha com músicas conhecida pela maioria do grupo já é o suficiente. Você tem ali, às vezes até um celular, uma caixinha aí, coloque ali uma música bem conhecida, leve as pessoas a darem as mãos e a ter bastante liberdade nesse momento e ser intenso na adoração. Isso é o mais importante nessa etapa. O importante nesse momento é que o grupo experimente o quê? A presença de Deus entre eles por meio do louvor e adoração. Isso aqui, queridos, é o foco dessa etapa. É levar o grupo todo, as pessoas da célula, a experimentar a presença de Deus. Então, se uma célula ela tem esse momento bem marcante, onde o grupo todo vai à presença de Deus em adoração, isso abre caminho para a cura e para a edificação. Então, uma reunião de célula, ela tem uma sequência proposital que vai levar a pessoa
a ter um momento de cura, de restauração, de edificação pela palavra de Deus. Por isso que a gente começa lá com o quebra-gelo, o propósito é aquele. Aí a gente vem para essa etapa aqui, que é a etapa da adoração, onde a pessoa ela se achega diante de Deus, onde ela se aproxima, onde ela se conecta em Deus. Então agora ela já está ligada uns aos outros e ela está ligada com a presença de Deus. Veja bem, você percebeu que nós começamos ali, né, o formato da célula com o quebra-gelo, a importância do quebra-gelo, qual é o objetivo de se começar uma reunião com uma dinâmica, com o quebra-gelo, qual é a intenção dessa etapa. Isso ficou bem claro nessa reunião, nessa aula. E depois que termina a etapa do quebra-gelo, nós passamos para a etapa da adoração. Também ali fica bem claro por que esse momento precisa ser intenso, qual é o objetivo de se ter a etapa de adoração na célula, é levar o grupo a ter uma experiência bem profunda com a presença de Deus. Isso vai abrir caminhos para a edificação e cura do grupo lá na frente. E agora nós chegamos na terceira etapa do formato da célula, do encontro da célula. Esse momento é o momento de Deus para nós. No quebra-gelo, qual que é a ênfase? É uns aos outros, é promover aquela integração do grupo entre si. Na adoração, qual que é a ênfase? É levar o grupo à presença de Deus. Agora, na edificação, qual que é a ênfase maior? É Deus vir até o grupo por meio da edificação da palavra. Então, esse momento é um momento de muita manifestação do próprio Espírito Santo. As células não têm necessidade de um pregador que faz edificação. Não é o pregador, não é o líder que faz edificação. Esse papel, ele é do Espírito Santo. É ele quem faz a edificação do corpo de Cristo. O líder tem que só facilitar. O líder tem só que promover os caminhos para que o próprio Espírito Santo haja no meio do grupo. Por isso que nós fizemos um quebra-gelo, por isso nós tivemos um momento de adoração. E agora, o líder ou quem estiver fazendo o ministério da palavra lá na célula, ele precisa entender isso, que não é o pregador que edifica. Quem edifica é o próprio Espírito Santo. A gente só facilita, olha lá. O líder deve ser um facilitador para o grupo receber a edificação do Espírito Santo. Como que ele faz isso? Vamos ver? Olha lá. O líder tem em mãos um resumo do esboço da semana, né, da mensagem de domingo. Aqui na nossa igreja, os líderes de células recebem o esboço no seu aparelho celular. Então, eu estou reunido aqui com a minha célula. Chegou esse momento de compartilhar a palavra. Então, eu vou abrir aquele esboço. Ali está o texto que o pastor usou domingo, está a introdução e os principais pontos da mensagem. O que o líder vai fazer? Olha, ele então vai relembrar o grupo a palavra que o pastor trouxe da parte de Deus para a igreja. Ele vai, como se ele estivesse contando um filme, ele vai chegar diante do grupo e falar, olha, nesse domingo passado, Deus nos abençoou com uma palavra muito especial. O texto, ele pode até ler o texto novamente com a célula, ele resume a introdução daquela mensagem e ele vai relembrando, como se ele estivesse contando um filme que ele assistiu. Deus falou isso, depois Deus falou assim, sabe, esse momento da palavra. Ele pode gastar aí uns 5 minutos, 8 minutos, relembrando a mensagem, trazendo a memória das pessoas que estavam na celebração ou das pessoas que talvez não tenham nem ido, mas então elas vão estar a par do que foi ministrado. Então o líder tem esse resumo do esboço da mensagem de domingo, ele vai relembrar para o grupo. 3. Após relembrar a mensagem e trazer à memória o que Deus falou para a nossa igreja,
ele então vai facilitar a edificação do Espírito Santo, fazendo 3 perguntas ao grupo. Essas 3 perguntas, elas são bem proposital. E é através dessas perguntas que Deus vai agir no meio daquele grupo, que o Espírito Santo vai edificar as pessoas e promover a cura. Preste atenção, vamos lá. Essas perguntas são abertas e que promovem a edificação entre os membros do grupo. São perguntas abertas, perguntas que têm o propósito, o objetivo de promover a edificação, compartilhar daquela palavra que nós recebemos domingo e agora aqui na célula nós estamos ruminando essa palavra, nós estamos extraindo os nutrientes mais poderosos, mais fortes, que vão trazer força e saúde para a nossa célula. Olha, não são qualquer perguntas, são perguntas que levam o grupo ao crescimento e cura pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Vamos trabalhar cada uma dessas perguntas agora. Veja bem, dá um exemplo para vocês. A primeira pergunta é uma pergunta de descoberta. Então, tipo assim, o que você descobriu através dessa mensagem? Então eu estou aqui com o esboço, eu acabei de lembrar o esboço para o grupo, eu trouxe a memória do grupo, aquilo que Deus falou conosco no culto de celebração aos domingos, e agora, uma vez que eu relembrei, está todo mundo ligado na palavra, então eu faço essa primeira pergunta: o que você descobriu? O que você encontrou? O que você não sabia, agora você sabe? Qual foi a sua descoberta por meio dessa palavra? Então, veja bem, olha, não force nem induza a resposta da pessoa. Deixe que ela fale de suas descobertas. Você vai ver que no grupo, uma pessoa teve uma percepção, ela teve uma descoberta, mas aquela já teve outra descoberta. Então as pessoas começam a ver o tanto que Deus age nas pessoas distintamente. Sabe, isso vai gerando, fala, rapaz, olha o que ele percebeu, olha as descobertas daquela irmã, olha a descoberta desse irmão. Então, veja bem, essa primeira pergunta, ela tem esse cunho. O que você descobriu por meio dessa palavra? Nós estamos mergulhando nela, nós estamos mergulhando nessa mensagem e trazendo para a superfície ali, para o nosso coração, aquilo que Deus falou conosco. Veja bem, mude aí. O facilitador pode responder primeiro para trazer um norte para o grupo. Se você perceber que as pessoas estão tímidas, desencorajadas para falar, o líder pode responder primeiro. Então eu estou fazendo edificação, eu mesmo respondo a primeira. Olha, eu descobri isso na palavra. Isso serve de parâmetro para as outras pessoas, para trazer esse encorajamento para elas. Mas veja bem, se o grupo for grande, essa primeira pergunta poderá ser feita apenas por 3 ou 4 pessoas do grupo. Eu posso fazer para uma, pular para outra, só para ter uma ideia ali do que foi descoberto pelo grupo naquela palavra. Veja bem, vamos. Segunda pergunta, de compreensão. Agora aqui já uma coisa um pouco mais profunda. Olha, fale o que você compreendeu através dessa palavra. Que compreensões Deus trouxe a você? A primeira pergunta é o que você descobriu. A segunda pergunta é o que você compreendeu, o que você entendeu. Olha, você foi convencido por Deus. Essa palavra trouxe luz a você, ela trouxe um entendimento a você que você não tinha antes. Aí veja bem, nós estamos começando a aprofundar mais
novamente o líder pode ser o primeiro a responder. E se o grupo for muito grande, ele pode limitar essa pergunta a 3 ou 4 pessoas também. Isso devido ao tempo. Se o grupo for pequeno, não tem problema, todos podem responder. O importante é que essas perguntas, elas sejam trabalhadas em uma sequência. Primeiro, o que eu descobri? Agora, o segundo, o que eu compreendi através dessa palavra? Você vai ficar surpreso por ver como que Deus manifesta através do corpo. Você vai ver como que as compreensões das pessoas são reais nesse momento que elas têm para compartilhar, para falar. Porque às vezes lá no culto de celebração, ela só ouve. Ela não externa as suas descobertas, elas não externam as suas compreensões, e isso fica soterrado. Agora aqui na célula não, isso vai emergindo para produzir. Então nós somos um povo que nós descobrimos as pérolas da palavra, nós somos um povo que compreendemos a verdade da palavra. Então veja bem, próximo. A terceira pergunta é uma pergunta de aplicação. Veja bem, o que Deus está requerendo de você através dessa mensagem? Que mudanças Deus está querendo de você hoje? Percebe que essa pergunta já está levando a pessoa para uma aplicação, uma vivência, uma prática. Primeiro, o que eu descobri. Segundo, o que eu compreendi. E terceiro, o que eu vou fazer com aquilo que eu descobri, com aquilo que eu compreendi, o que eu vou fazer com isso? Essa pergunta está levando agora as pessoas para uma prática. Vamos imaginar que a mensagem foi sobre o perdão. O que você descobriu sobre o perdão? Ela vai falar. O que você compreendeu, que você não sabia sobre perdão, que agora você sabe? Ela vai falar. E o que Deus está querendo de você sobre essa palavra? Que mudanças que Ele quer através de você? Talvez nesse momento vai surgir coisas muito profundas. Olha, Deus quer que eu perdoe meu pai, Deus quer que eu perdoe fulano, Deus quer me dar um coração mais perdoador. Aí está havendo cura. Está havendo transformação. Mas por quê? O formato da célula proporcionou um meio de cura, de transformação. Então, veja que o próprio Espírito Santo está levando a pessoa a descobrir, compreender e praticar. Nós só estamos facilitando esse momento tão poderoso da célula. Olha, essa é a pergunta mais importante na edificação da palavra. As duas anteriores estão abrindo caminho para esse momento. Vamos falar assim, um momento, a palavra foi sobre dízimo. O que você descobriu sobre dízimo e oferta? O que você compreendeu nesse assunto? E o que você precisa fazer a partir desse momento? Então, o formato está levando a pessoa para não somente descobrir, mas compreender e viver a palavra. É aí que tem a cura, é aí que tem a transformação, é aí que acontece a edificação do corpo ali naquela célula. Mude. Olha, o líder deve estar bastante atento no momento da edificação, pois muitas dores e feridas podem surgir nesse momento, e o líder irá ter que conduzir o grupo para uma atitude de amor, perdão, aceitação e muita oração. Muitas vezes, no momento da edificação da palavra, a pessoa confessa suas fragilidades, seus pecados, seus erros. Olha, eu preciso de transformação na minha vida. Eu não estou vivendo bem com fulano, com ciclano. Eu estou passando por um momento. Essa palavra me trouxe isso, dependendo do tema da palavra.
Então, o líder, durante a edificação, ele tem que estar atento a que as pessoas estão compartilhando. Para quê? Para que após o término, ele reúna as pessoas, falar, vem cá, irmão, vamos orar, né? Você compartilhou essa dificuldade, você está passando por esse momento, chama o grupo, e nesse momento é momento de derramar o quê? Muito amor, muito perdão, muita aceitação, para que a pessoa se sinta num ambiente confortável. Aqui eu posso falar, aqui eu posso compartilhar, aqui é um lugar seguro para mim, aqui é um lugar de pessoas como eu, que tem problemas, que tem defeito, que precisa de ajuda, que precisa de socorro. Então esse momento é muito importante. Então veja bem, nós passamos pelo momento de quebra-gelo. Qual que era o propósito? Uns aos outros. Nós fomos para o momento da adoração, da exaltação. Qual que era o propósito? Levar o grupo a experimentar a presença de Deus. Agora nós fomos para a edificação da palavra. Qual que é o propósito? Que Deus venha através de nós e nos transforme, nos cure, né? E nos edifique, nos construa por meio da palavra. E agora nós vamos para a última etapa do encontro da célula. Um pouquinho, deixa eu falar sobre isso aqui, olha. Dado a intensidade desse momento na reunião da célula, é sempre oportuno terminar a edificação com oração uns pelos outros. Esse momento da reunião é um momento de muita cura e quebrantamento. Eu estou falando ali do término da edificação. Terminou essa edificação, nunca termine sem estar orando. Por quê? Porque vão surgir muitos focos de tensão, de problemas, de conflitos, sabe, de mágoas, de dores, de pecados. Então a gente precisa estar dando aquele banho de amor, de perdão, de aceitação. Ok? E agora a gente vai para a última etapa do encontro da célula, aproximadamente 10 minutos. Então você vai perceber que durante a reunião da célula toda, não tem necessidade dela durar mais do que 1 hora, estourando 1h10. Então qual que é a quarta etapa? É o evangelismo da célula. Então, nesse momento, vamos focar a atenção do grupo para alcançar nossos amigos e familiares. Então, nós já tivemos um momento uns aos outros, nós já tivemos um momento nosso com Deus, nós já tivemos um momento de Deus conosco, e agora nós vamos ter o nosso momento, o momento da célula, para as pessoas que estão lá fora. Então, mude lá. O líder ou a pessoa designada para esse momento pode perguntar ao grupo como foi a semana de cada um em relação aos seus oikós, aos seus natanaéis. Suponhamos que eu sou o líder da célula, então eu vou perguntar, como que foi a sua semana? Você teve algum relacionamento, alguma convivência, alguma atividade com as pessoas que você está orando pela salvação delas? Conte para nós. Conte como foi sua semana com seus amigos, né? Para quem você testemunhou, quem você falou de Jesus, se você falou da célula para alguém. Então esse é um momento rápido ali que todo mundo tem oportunidade de falar como foi a sua semana em relação aos seus oikós, aos seus natanaéis. Se alguém tem um testemunho para contar ao grupo em relação aos seus relacionamentos com os incrédulos, ou mesmo dar ao grupo a tarefa, né, nesse sentido. Então, você tem quem aqui tem um testemunho para dar de algum momento importante que você compartilhou Jesus, que você orou com alguém, que você fez uma visita, ou mesmo um passeio, tomou um café, um chá com alguém que você está orando por ele. Conte para nós como foi sua semana. Ou então também eu posso, né, dar alguma tarefa específica nesse sentido para o grupo. Olha, gente, essa semana nós vamos ter uma tarefa evangelística. Todos, cada um vai fazer uma visita para o seu oikós, para o seu Natanael, e vai fazer uma visita amigável, amistosa. Você vai lá ser gentil, amoroso. Se você tiver uma oportunidade de compartilhar Jesus, você vai compartilhar. Então a gente pode dar uma tarefa nesse sentido. Mas o importante é que esse momento, ele é fundamental para a célula, porque nós estamos focando a célula agora para fora, dando a ela uma visão evangelística, ok?
Vamos. Após esse pequeno bate-papo e troca de experiências evangelísticas no grupo, todos se reúnem em oração pela salvação de seus amigos e familiares. É muito interessante você ter na célula, lá na reunião da célula, um cartaz, uma cartolina, um banner bem arrumadinho, onde você põe os nomes das pessoas que cada um está orando por elas. Se cada pessoa da célula estiver orando por 2 ou 3, e a célula tem 10 pessoas, então só essa célula ela estará orando por 30 pessoas, imagine. Olha, de tempos em tempos o líder e o seu núcleo irá planejar uma estratégia mais detalhada para o grupo evangelizar e fazer um evento de colheita com toda a célula. Geralmente isso é feito uma vez no primeiro semestre e outra vez no segundo semestre. Um evento de colheita, um Natanael, uma casa de paz. Mas é sempre bom, num semestre, vamos fazer a casa de paz. No outro semestre, vamos fazer o projeto Natanael. Isso é dar à célula visão de crescimento, uma visão evangelística, ok? Então, olha, após o término da reunião, se dá os avisos e as pessoas são liberadas para um lanche e se retirarem quando quiser. Mas você percebe que a reunião da célula, ela durou em torno de 1 hora, ok? E agora, quem quiser pode ficar mais tempo ali lanchando, batendo um papo, tendo comunhão. Quem está mais apressado pode se retirar e voltar para suas residências, ok? Então, só para concluir, essas são as 4 etapas da reunião de uma célula. Primeiro, quebra-gelo. Segundo, exaltação e adoração. Terceiro, edificação da palavra. E quarto, evangelismo. Esse tipo de formato aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, ele envolve mais as pessoas. Ele faz com que as pessoas sejam mais participativas. Mas o mais importante é que ele promove integração das pessoas, ele promove o crescimento da pessoa em intimidade com Deus, ele promove a cura e a edificação da palavra de Deus no coração do grupo, e ele promove a visão evangelística da célula para fora. Então veja bem, eu gosto muito desse formato. Como eu falei no início, existem muitos formatos de uma reunião de célula. Mas esse aqui, no meu ponto de vista, ele torna mais eficaz. Ele envolve mais o grupo, ele é mais saudável, ele proporciona mais crescimento de uma forma muito leve, muito espontânea, muito gostosa. A célula passa a ter sentido para as pessoas. Ok, gente? Um grande abraço a vocês, fique com Deus e absorva bem os princípios dessa aula e aguarde, logo a gente vem aí com a série de mensagens para te ajudar sobre mídia e comunicação, né? E também sobre estratégias evangelísticas para a célula. Grande abraço, fique com Deus.